Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos a mais um dia de informações importantes para a nossa vida. E hoje conosco está aqui o Dr. Gustavo Rodrigues. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da empresa Supera, da Paróquia Santana, para a gente estar falando um pouco aqui sobre esse período que nós estamos vivendo, né, a pandemia do novo coronavírus e o aumento dos sintomas relacionados às síndromes depressivas e ansiosas, né? A gente sabe que esse período é um período de aprendizado para todo mundo, né? Nunca na história, pelo menos da nossa geração, isso aconteceu, né? A pandemia anterior foi no início do século XX e desde então a gente não tinha essa experiência. Então está pegando todo mundo desprevenido, a gente está tendo que se adequar com a nova realidade, né? E tem mudado e tem acontecido vários problemas inerentes a essa situação da pandemia. Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento mesmo dos sintomas ansiosos e depressivos que aconteceram nesse período, relacionado à pandemia do novo coronavírus, né, que é uma coisa que realmente tem afetado toda a população, independente da profissão, né, e do que exerça. Eu acho que eu vou sintetizar bem essa nossa discussão, falando aqui, tentando sintetizar tudo que a gente tem passado, basicamente em 3 consequências que isso gerou, ou tem gerado, que a gente conceituou aí como 3 efeitos adversos, ou 3 efeitos colaterais relacionados a essa pandemia, onde tem aumentado os sintomas depressivos e ansiosos. O primeiro, que a gente poderia conceituar, seria a redução do contato social. Esse foi um grave problema que tem acontecido. Nos pegamos obrigados a isolarmos, né, tanto em relação ao nosso trabalho, em relação aos eventos sociais, às reuniões familiares. E o ser humano foi feito, né, a gente aprendeu a ter relações, seja afetivas, amorosas, familiares. E como consequência disso, com isolamento em cada um em seu domicílio, os sintomas depressivos e ansiosos começaram a aparecer. Tanto nas pessoas que nunca tiveram nenhum transtorno mental, como naqueles pacientes que já tinham um diagnóstico firmado e têm aumentado esses sintomas de maneira importante. A partir do momento que a gente perde o lazer, a gente não pode ir no clube, não pode ir numa praça, não pode ir trabalhar e várias profissões estão impedidas de serem realizadas, isso com certeza gera aumento desses sintomas. Só como exemplo, alguns estudos que têm acontecido na China, né, que é um país que está um pouco à frente da gente em conhecimento sobre o Covid-19, vários estudos lá estão colocando a pandemia como consequência, sim, de novos casos de síndromes depressivas e ansiosas, aumentando lá em 16,5% o número de novos diagnósticos, ou seja, pacientes que não tinham sintomas depressivos e ansiosos e passaram a ter. E dentro ainda, como curiosidade, dentro da área médica, da área profissional, aumento de 50% dos diagnósticos de depressão e ansiedade nos profissionais de saúde, em especial os profissionais da enfermagem. Então isso é uma realidade, está sendo apresentada nos estudos e isso realmente está acontecendo. Então o primeiro grande efeito colateral dessa pandemia a gente poderia citar mesmo a redução do contato social. É um grave problema que nós estamos passando. O segundo grande problema talvez seria a redução da produtividade. O ser humano, nós aprendemos a ser produtivos, nós temos que produzir, seja com trabalho, seja em relação afetiva, independente qual seja essa produção, nós fomos feitos para sermos produtivos. E a partir do momento que a gente se isola, passa a não conseguir ser tão produtivo assim, seja no seu trabalho, seja nas questões familiares, no convívio, nas relações, isso também gera sintomas depressivos e ansiosos. Nós estamos passando, todo mundo, um pouco por essa situação. A terceira grande situação que a gente conceitou como os efeitos adversos psicológicos dessa pandemia seria a questão do excesso de informação. Claro que a informação é importante para que saibamos nos organizar, nos proteger da doença, como a lavagem de mãos, como o uso de máscaras, né? Essas informações úteis e profissionais, né? Pedagógicas, que nos façam prevenir, né? Que a gente possa prevenir
a possibilidade dessas doenças, dessa doença em específico. Mas tem um outro lado da moeda em relação ao excesso de informações. A gente está sendo bombardeado na televisão diariamente com uma série de informações sobre números, sobre o número de óbitos, número de novos casos, e até onde essa informação que é passada em todos os telejornais, e se a gente ficar o dia todo na televisão assistindo, até onde que essas informações estão trazendo benefício para a nossa saúde, né? Até como orientação, eu sempre falo para os meus pacientes, se atualizem sobre a doença, mas assistam televisão uma vez ao dia, só um telejornal, não fique pegando todos, porque essas informações, e isso eu falo da nossa prática, está gerando muita ansiedade e transtorno depressivo dos nossos pacientes, principalmente os pacientes geriátricos. E se a gente fosse falar aqui, então baseado nessas 3 situações que a gente comentou, o que a gente poderia aconselhar, orientar os nossos familiares, os nossos pacientes, para tentar prevenir esses sintomas que têm aparecido na população de forma geral? A gente poderia dar como conselho tentar potencializar e aumentar os exercícios feitos em casa. Já que a gente tem que ficar isolado, a orientação do Ministério é ficar em isolamento social, nos prendermos mais à leitura, vídeos, minisséries, filmes, aprender, quem sabe talvez, tocar um novo instrumento musical, seria uma ótima opção nesse momento, aprender um novo instrumento, se organizar com serviços domésticos, fazer uma agenda de manhã com todas as tarefas que a gente gostaria de realizar até o final do dia, para que a gente possa sentir útil, é o que eu havia falado atrás, sentir resolutivo, né? Tentar colocar situações que a gente possa resolver e conseguir marcar nessa agenda que foi resolvido. Então, tentar melhorar essas ações que a gente pode fazer em domicílio, né? Prevenindo isso, fazer home office, conseguir trabalhar em casa, apesar que tem várias profissões que não conseguem tão bem conseguir fazer o trabalho em home office, né? Isso tem gerado um grave problema também, o desemprego, mas de forma geral, potencializar o lazer, tentar fazer atividade física em casa, comprovado que a atividade física diminui sintomas depressivos e ansiosos. Como isso? Por programas da internet, as academias têm cedido programas pela internet para fazer exercício em domicílio, em casa, meditação. Então é procurar na internet, que é um mundo vasto de informações, todas essas ações que a gente pode fazer em domicílio, né? Lembrar, gente, que isso é uma situação temporária, não sabemos até quando vai durar, mas vai passar, temos que ter paciência, porque se a gente não tiver paciência, a gente começa a produzir situações que vão nos gerar muita ansiedade e depressão. De certa forma, a gente falou aqui de maneira sucinta, eu falei das 3 situações que têm acontecido, mas acho que essa informação que eu queria passar para vocês nesse momento. Agradeço muito o convite mais uma vez. Conte comigo aí quando for necessário. Muito obrigado. Hoje o Dr. Gustavo nos orientou a criarmos várias estratégias para lidarmos com a depressão e a ansiedade. E o Supera possui várias ferramentas que nos ajudam a enfrentar essas situações e melhorar a nossa qualidade de vida. Fiquem ligados, estaremos juntos no nosso próximo programa. Até lá!